Está no ar mais um programa do canal 6 da NET do Rio de Janeiro, TV Comunitária do Rio de Janeiro. Prosseguindo com a série de programas com o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro. Especial TVC Rio, MPT-RJ, estamos no episódio 5. Hoje é sexta-feira, dia 29 de maio, às 16 horas e 1 minuto. É uma satisfação receber aqui para esse debate as procuradoras do trabalho, doutora Juliane Mombelli e doutora Sirlene Zimmermann. Obrigado pela presença de vocês e vamos dar início. Nosso tema geral é a atuação do MP, do Ministério Público do Trabalho, os serviços de saúde e o ramo de petróleo durante a pandemia da Covid-19. Infelizmente, nós estamos com um número extremamente alto de mortes. A nossa solidariedade a todos os familiares daqueles que partiram nessa pandemia. Para iniciar, eu pergunto à doutora Juliane, como está o trabalho do Ministério Público do Trabalho na área dos serviços de saúde? Bom, inicialmente, boa tarde, Moisés, boa tarde a todos, boa tarde, minha colega Sirlene. O Ministério Público do Trabalho já tem uma atuação de longa data na tutela da saúde e da segurança dos trabalhadores. Nós temos uma Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho, que se repete em todas as procuradorias regionais, então eu vim aqui falar em nome do Ministério Público na condição de coordenadora regional dessa Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho. Quando a pandemia realmente iniciou, as consequências da pandemia se iniciaram no Brasil, a Coordenadoria Nacional do Meio Ambiente e do Trabalho, que a gente chama de CODEMAT, ela passou a ter uma preocupação muito grande com algumas atividades que a gente entende que seriam mais diretamente atingidas, né, pela pandemia, e prioritariamente os profissionais da saúde, né, que são trabalhadores que estão ali diretamente no enfrentamento das consequências da pandemia, atendendo a população, aos pacientes, né. Então, eu diria assim que foi a primeira categoria que foi analisada, amparada e foi pensada em como iríamos atuar para a proteção, para a tutela da saúde e da segurança desses trabalhadores. Então, a CODEMAT, em conjunto com outras coordenadorias nacionais também, emitiu notas técnicas, tá? A nota técnica número 1, a nota técnica número 2, emitidas pela Coordenadoria Nacional em Brasília, que vieram tratar justamente da questão da prevenção da contaminação, né, desses trabalhadores, né? Quais as medidas que deveriam ser tomadas para evitar essa contaminação. Então, essas notas técnicas, elas foram emitidas em âmbito da Coordenadoria Nacional, encaminhadas para cada regional, para que cada regional, então, replicasse esse trabalho. E aqui no Rio de Janeiro, então, nós nos organizamos e instauramos, inicialmente, procedimentos promocionais, como a gente chama. São procedimentos que é uma das formas de atuação do Ministério Público. O Ministério Público, além de atuar nos processos judiciais que têm interesse público, além de instaurar inquéritos e investigações, ele também tem uma atuação que a gente chama de atuação promocional. Essa atuação promocional, ela é uma forma de promoção de interesses. A gente verifica interesses que tenham relevância social e que justifiquem a atuação do MPT, e a gente busca medidas, diligências, atos preventivos, pedagógicos, preliminares a uma atuação finalística mesmo. Então, nesses procedimentos promocionais relacionados aos setores de saúde, nós buscamos inicialmente contato com as secretarias municipais de saúde, com sindicatos, com conselhos regionais, com secretaria estadual e municipal de saúde, né, municipais do estado. Enfim, órgãos, né, que tivessem trabalhadores envolvidos, trabalhadores da saúde envolvidos, justamente para entender
como é que estava a dinâmica do trabalho. Isso lá no início, né? Foi, digamos assim, o início da nossa atuação nessa área. Muito bem. Doutora Sirlene, a mesma pergunta, mas na sua área, na área do ramo de petróleo. Quais foram as primeiras ações do Ministério Público do Trabalho do Rio nessa área? Doutora Sirlene atua na região de Cabo Frio, não é isso? Do Ministério Público do Trabalho. Deixa eu dizer aqui que... desculpa, Sirlene, deixa eu só avisar aqui ao pessoal da internet que nós estamos no Facebook e no YouTube ao vivo, e Maria Cristina Rodrigues Menezes, Rafael Rodrigues, Lisiane Chaves Mota deram boa tarde a todos nós. Nesse tipo de entrevista com 3 pessoas, a gente não consegue mostrar as mensagens, mas vamos registrando aqui na medida que elas cheguem. Perfeito. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Juliane. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Uma satisfação podermos estar aqui conversando sobre a atuação do MPT, ainda que num cenário tão difícil como esse da pandemia que estamos vivendo. Com relação à atuação relacionada à área de produção e extração de óleo e gás, o Ministério Público do Trabalho já mantém há alguns anos um projeto denominado Ouro Negro. Esse projeto ele é uma parceria do Ministério Público do Trabalho com outros órgãos públicos que atuam nessa esfera, como a Agência Nacional do Petróleo, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o IBAMA, a Inspeção do Trabalho e a Marinha. Então, dentro desse projeto, nós já costumávamos fazer inspeções em loco, indo até as plataformas, passando uma semana na plataforma, podendo verificar as irregularidades e, a partir disso, fazermos uma disseminação de boas práticas e também buscando corrigir o que a gente identificava de irregularidades naquele ambiente. Nesse cenário, quando nós iniciamos essa situação mais dramática aqui no Brasil, que foi no início da segunda quinzena de março, nós estávamos justamente preparando um embarque. Nós embarcaríamos no dia 16 de março para uma plataforma aqui na região da Bacia de Campos, e que acabamos cancelando esse embarque justamente porque se iniciou um momento em que havia necessidade de se fazer restrições na circulação das pessoas para tentar evitar a disseminação do vírus. E foi logo na sequência que a equipe toda já estava reunida, nós expedimos uma recomendação para as empresas operadoras de óleo e gás, com medidas de prevenção e de contingenciamento, porque a prevenção dentro dessa área, ela se daria muito também pela diminuição do contingente a bordo. Então, havia necessidade de se identificar aquelas atividades que eram realmente essenciais, que precisariam estar sendo realizadas, e a partir daí também medidas de prevenção adotadas, mas também havia necessidade de se identificar talvez algumas atividades que a execução não era necessária naquele momento, e isso sim permitiria uma redução no número de pessoas a bordo e na circulação dessas pessoas. Então, essa recomendação ela foi expedida no dia 18 de março pelo Ministério Público e por esses outros órgãos parceiros, prevendo essas medidas de contingenciamento e de prevenção. Num primeiro momento ainda, com estudos iniciais, e que hoje essas medidas de prevenção já são muito mais amplas, mas no primeiro momento prevendo essa necessidade de controle, de monitoramento de saúde das pessoas que iriam embarcar, desses trabalhadores, seja num pré-embarque, seja no momento do embarque, com medição de temperatura, resposta de questionários, análise médica para verificar a existência de sintomas, para se conseguir bloquear o embarque de trabalhadores eventualmente sintomáticos, já que é um vírus de uma transmissibilidade muito alta, e com isso se evitar a necessidade de desembarque desses trabalhadores. E as adoções de medida de higienização a bordo, desinfecção, redução de circulação, porque é um ambiente confinado, então praticamente fazer isolamento dentro de um ambiente confinado é muito difícil. Então, havia necessidade de se fazer rodízio em ambientes de refeitório, reduzir a população a bordo para que nas cabines também houvesse menos pessoas, em se constatando sintomáticos, se fizesse o desembarque imediato desses trabalhadores também. Então, essas, num primeiro cenário, foram as medidas adotadas e que a gente vai depois comentando um pouquinho sobre a evolução disso tudo. Então, doutora Juliane e doutora Sirlene também.
Do ponto de vista da receptividade dos diversos segmentos que vocês fazem esse trabalho preliminar e que fazem um trabalho já há algum tempo, especificamente nesse período de pandemia, de uma tensão geral que envolve essa questão também da economia, etc., vocês sentiram uma receptividade desse segmento, seja da área empresarial, seja dos setores de autoridades referentes à área de atuação de vocês e dos empresários e trabalhadores? Vocês sentiram, como é que vocês analisariam esse grau de receptividade a essa atuação do Ministério Público? Então, assim, quando nós começamos a instaurar os procedimentos promocionais com relação aos profissionais de saúde, nós tivemos muita dificuldade em obter resposta dos órgãos públicos, né, de secretarias municipais, secretarias estaduais. Foi muito difícil esse contato inicial. Ao passo que da saúde privada já não foi tão complicado. E começamos, então, a avançar nesse sentido, né, no estudo da questão. Só que, em seguida, como a ela trouxe uma coisa que é nova, acho que para várias atividades, assim, é tudo muito rápido, né, as coisas, os acontecimentos, os cenários mudam dia a dia. Então, imediatamente a esse início, a essas notas técnicas, essas recomendações iniciais, já começaram a aparecer as denúncias, né, as irregularidades trabalhistas. Então, a partir do momento em que eu tenho uma denúncia de uma irregularidade, eu já não posso ficar só na atuação promocional, promovendo interesses, eu tenho que atuar como órgão agente, que a gente fala. A gente tem que instaurar um inquérito e investigar. Então, começamos a investigar. E aí as denúncias foram aumentando num grau, assim, numa velocidade muito rápida, né? Denúncias em face de tomadores de serviço, tomadores de serviços de saúde e segurança. Assim, eu acho interessante comentar que quando a gente atua no meio ambiente do trabalho, a gente olha o meio ambiente do trabalho como um todo. O meio ambiente, ele é inscindível. Então, a proteção que vale para um, vale para todos que estão ali, independente do vínculo. Então, se é um hospital público, eu tenho que dar proteção para o servidor público concursado, mas eu tenho que dar proteção para o trabalhador da limpeza, para o nutricionista, para o médico, que às vezes é contratado como pessoa jurídica, ou enfim, de alguma outra forma de contratação, né, que não seja o vínculo, ou que é contratado por uma OS, enfim. Então, o meio ambiente do trabalho, ele é único e inscindível. Então, a proteção, ela tem que ser total. Então, a partir do momento que começaram a surgir as denúncias, a gente começou a sentir a necessidade de fiscalizar, né? E como fazer essa fiscalização? Que toda a nossa instituição, todo o Ministério Público está trabalhando em home office. Nós temos um corpo técnico de peritos, né, que são médicos do trabalho, engenheiros do trabalho, peritos contábeis. Esse corpo técnico também está em home office. Então, a gente está... Nosso desafio, nosso primeiro desafio, né, quando instauramos os inquéritos, foi como vamos fiscalizar. Então, aí começou uma segunda etapa, fazer convênios, contatos, relações interinstitucionais, com órgãos também de fiscalização, de controle, como o Ministério Público, por exemplo, conselhos regionais, sindicatos. Então, fizemos um convênio com o CREMERGE, fizemos contatos com o COREM, Conselho Regional de Enfermagem, sindicato dos médicos, sindicatos dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, e para conseguirmos também chegar no trabalhador, né? Então, ouvimos muitos trabalhadores, colhemos depoimentos de muitos trabalhadores, tudo isso para que a gente pudesse levantar o panorama da situação real, que é isso que é importante para nós. Mas foi o nosso, digamos, o nosso segundo momento. Então, eu queria agradecer aqui nas redes sociais a Gisele Barbosa, a Lara Salomon, Patrícia Borges, Mário Dias,
não sei se é Mário Dias, é Dias aí, parece que ele já entrou antes pelo Ministério, pelo Sindicato dos Rodoviários. Fabiana Campesato Godoy, que é do Sereste BL. Obrigado aí por estar nos acompanhando. E aí, doutora Sirlene, como a senhora analisa esse relacionamento, a receptividade dos agentes que a senhora, junto da qual a senhora atua? A receptividade com relação às empresas do setor de óleo e gás, ela foi muito positiva, até porque todos reconheceram que era um momento novo, diferente, que não tínhamos atravessado ainda, e era importante realmente que houvesse essa colaboração no sentido de identificar boas práticas. Então, esse momento inicial de atuação do Ministério Público, focado em recomendações, foi justamente porque se reconheceu que era um momento muito diferente. Então, não havia práticas definidas como sendo as melhores e seriam imutáveis. E isso a gente acompanhou muito de perto nesse setor. Então, muitas das empresas que atuam nesse setor de óleo e gás são multinacionais, então muitas que já vinham acompanhando um pouco o cenário da pandemia, e quando estamos numa pandemia, a questão de 1 mês, 2 meses, trabalhando com esse cenário já, acaba já trazendo um histórico muito importante. Então, o que a gente percebeu foi que essas empresas conseguiram muito rapidamente desenvolver planos de contingência, de medidas de prevenção e começar efetivamente a implementá-los, sendo que esses planos, na maior parte das empresas, hoje já estão em versões 10, 12, porque eles estão sendo atualizados continuamente. Então, as empresas, de fato, elas aderiram às recomendações do Ministério Público, mas algumas acabaram, evidentemente, gerando bastante repercussão e ainda hoje há bastante discussão, principalmente envolvendo a questão da jornada de trabalho desses trabalhadores. Como sabemos, eles trabalham embarcados em escalas que normalmente para os trabalhadores da Petrobras eram de 14 dias de trabalho por 21 dias de descanso, enquanto para os demais das outras operadoras e terceirizados eram 14 dias de trabalho por 14 dias de descanso. E com o intuito de se reduzir a circulação, a quantidade de embarques de trabalhadores, trocas de turmas, se implementou em escalas envolvendo 21 dias de trabalho por 21 de descanso ou 21 de trabalho por 28 de descanso. Só que essas medidas elas acabaram sendo adotadas pelas empresas unilateralmente, e isso gerou realmente um ruído bastante grande no setor. E apesar de entendermos também como Ministério Público que essa circulação de pessoas poderia realmente ser uma das importantes medidas de prevenção ao contágio e à disseminação do vírus, a falta de negociação, a falta de transparência, de diálogo com os trabalhadores acabou prejudicando a implementação dessa medida. Então, em grande parte, o setor acabou adotando ela sem nenhum tipo de negociação coletiva. Nós sabemos que vieram medidas provisórias, que inclusive possibilitaram que medidas dessa natureza pudessem ser tomadas por meio de acordos individuais de trabalho, mas sabemos bem que entre patrão e empregado, não há argumentos em sentido contrário que a gente possa dizer que é uma relação igual. Então, acordos nesse setor, nesse cenário, em que há uma assimetria tão importante, na realidade acabam sendo contratos de adesão, imposições. Então, ou você faz ou não tem espaço para você. Então, isso acabou de fato acontecendo, os trabalhadores que estavam embarcados acabaram tendo sua jornada, suas escalas já elastecidas, até para começar a ter possibilidade de se monitorar a saúde desses que estavam em terra e já poder fazer o embarque subsequente com algum monitoramento de saúde prévio. Ainda assim, já na segunda quinzena de março, começaram a ter surtos em algumas plataformas, evidenciando quão era a potencialidade de transmissão desse vírus. Tivemos períodos que agora, na segunda quinzena de maio, começaram a reduzir, mas praticamente só no âmbito da Petrobras e das suas terceirizadas, envolvendo Bacia de Campos, Bacia de Santos, Bacia do Rio, chegavam a ter 60, 70 desembarques de trabalhadores por dia, de trabalhadores sintomáticos e também os considerados contactantes daquele trabalhador sintomático, que a partir do momento que ele é identificado como contactante, ele passa a ser considerado suspeito e há necessidade desse desembarque também para que haja testagem e isolamento em terra e se evite a disseminação a bordo. Só que mesmo assim tivemos realmente surtos,
algumas plataformas, inclusive, tendo que ser paradas, tiveram sua produção parada em função do grande quantitativo de trabalhadores que tiveram situação de sintomático e tiveram que desembarcar, até que se conseguisse posteriormente fazer uma desinfecção dessas unidades e, num segundo momento, reiniciar, retomar a produção. Mas, em geral, o que percebemos é que houve, sim, uma boa recepção das medidas orientadas e há continuamente um interesse na melhoria dessas medidas. E hoje, como eu disse, na segunda quinzena de maio já tivemos uma redução bem significativa, estão desembarcando cerca de 20, 25 trabalhadores por dia, ainda é um número importante, mas essa redução muito se deve às demais medidas que vêm sendo implementadas, principalmente a testagem no pré-embarque. Hoje, além de um monitoramento de saúde feito por médicos durante 14 dias antes do início do embarque, então há uma tentativa de se identificar sintomas e já se bloquear o embarque daquele trabalhador sintomático, mas no momento do embarque no aeroporto, no dia do embarque, é feito o teste rápido. Sabemos que há possibilidade de falsos negativos, falsos positivos, mas esses testes rápidos eles têm gerado o bloqueio de muitos embarques de trabalhadores que estão assintomáticos, mas estão testando positivo, e com isso se reduz realmente a possibilidade de surtos e contágios a bordo. E essa é uma medida que vem sendo implementada e hoje praticamente já está disseminada em todo o setor. Muito bem, eu quero agradecer a Viviane Gassiglia, Valdir Aguiar, que é do Sereste BL Cabo Frio Presente, Maria Cristina Rodrigues Menezes, já falou, fez um comentário, professor Jefferson Rodrigues, me parece que é o procurador, que também já entrevistamos, e Fabrícia Nascimento. Obrigado aí pelos comentários e estar presente aqui acompanhando essa live. Doutora Juliane, os trabalhadores da saúde são os trabalhadores que estão na linha de frente, a senhora falou isso. Como é que a gente explicaria, o Ministério Público refletiu sobre isso, porque saiu na mídia uma comparação entre o enfrentamento, o sofrimento causado a esse segmento do Brasil e em outros países do mundo. E a quantidade de mortes e de infecções entre os profissionais de saúde no Brasil, até onde a imprensa informou e tal, tem sido grande, maior do que em outros países. A senhora teria um comentário a fazer sobre esse ponto? Sim, é fato que a gente tem visto o número de adoecimentos e até de óbitos, né, de profissionais de saúde bastante elevado, o que realmente é uma tristeza muito grande, porque são profissionais que estão ali na linha de frente e acabam ao prejuízo não só para o trabalhador, a contaminação para o trabalhador, para a família, mas também para toda a assistência à saúde. O que nós identificamos, então, a partir do momento, né, que eu comentei na última resposta, nosso segundo momento, passamos a instaurar inquéritos e começamos a atuar em face das unidades de saúde. O que nós percebemos é que havia a falta do plano de contenção. Isso que a doutora Sirlene falou, de que as empresas de petróleo e gás entenderam a necessidade de instaurar, de fazer e implementar um plano de contenção. As unidades de saúde, nós não identificamos isso. Havia uma profusão, ainda, né, uma profusão de normas técnicas por autoridades sanitárias, então os estabelecimentos de saúde entenderam que essas normas técnicas supririam essa necessidade, e não é bem isso. Cada estabelecimento ele tem que ter um plano de contenção, porque cada estabelecimento tem que ter tem as suas próprias características físicas, edilícias, enfim. E esse plano de contenção, ele estabelece medidas, desde medidas administrativas até equipamentos de proteção coletiva, por exemplo. Então, isso foi um dos fatores que nós evidenciamos que acabou gerando um maior número de contaminação de profissionais. A falta de medidas de contenção, que também podemos chamar de protocolos, certo? Protocolos para que o profissional da saúde
vou dar até um exemplo. Às vezes tem um estabelecimento que não é, um hospital que não é totalmente referenciado para COVID e atende trauma, ortopedia. Mas chega um paciente acidentado, ele pode ter sido contaminado por COVID, né? Ele pode até, inclusive, ter os sintomas, né? Então, aquele profissional, ele não estava preparado para o enfrentamento do COVID, ele estava preparado para o enfrentamento de um trauma, né? Então, as unidades de saúde não se prepararam para isso. Então, no início, foi realmente um grande problema que nós enfrentamos. E, além disso, o que tem sido falado muito na mídia, em reportagens, é a falta de equipamentos de proteção individual, né? A insuficiência desses equipamentos, quando eles existem, ou então a inadequação desses equipamentos, né? Às vezes máscaras que não são totalmente adequadas para aquele risco biológico que tem um grau muito mais elevado de transmissibilidade, né? Então, não, falta de um plano de contenção, falta de equipamentos, falta de treinamento e capacitação também é um elemento importante que nós encontramos, que nós identificamos, porque a pessoa, como eu disse, ela está treinada e capacitada para atender um determinado risco biológico ou uma determinada situação, né, de saúde, mas o COVID, o coronavírus, ele trouxe uma nova situação, um risco que não é totalmente conhecido. Então, esses trabalhadores ficaram muito angustiados nesse momento, sem saber se aquelas medidas eram suficientes ou não, e muitas vezes não eram. Então, a gente tem muitos relatos de contaminação no momento da desparamentação, no momento que o profissional retira o equipamento de proteção individual. E, além de tudo isso, também a escassez de profissionais de saúde, né, nos estabelecimentos, principalmente nos estabelecimentos de saúde pública. Há muitos anos que a gente sabe que hospitais públicos estaduais, municipais, federais, têm pouco contingente de pessoal, e esse contingente de pessoal está trabalhando muitas vezes em sobrejornada, né, e isso acaba ocasionando uma exaustão. A exaustão, ela é sempre prejudicial para a saúde, e nesse momento pior ainda, porque a exaustão leva, às vezes, a um descuido no momento de tirar o EPI, no momento do atendimento. Então, são esses fatores que a gente tem identificado, assim, com mais frequência. Então, nesse segundo momento, a gente começou a instaurar inquéritos civis em razão das denúncias que foram chegando. Nós passamos a expedir recomendações para que as unidades de saúde, os tomadores de serviços de profissionais de saúde, então passassem a tomar várias medidas para que passassem a seguir as normas das autoridades sanitárias, e também para que nos informassem quais eram os planos, né, os protocolos e tudo mais de cada unidade de saúde. A partir de então, a gente começou a identificar essas falhas. Doutora Sirlene, a Viviane, que eu citei que está aqui acompanhando, ela fez uma pergunta aqui, eu vou complementar com a minha pergunta, mas eu vou passar a dela. E unilateralmente, aquelas mudanças de turno, ela cita especificamente a Petrobras, que a senhora citou. Uhum. O MPT considera válido como medida de proteção ao trabalhador essa mudança unilateral, o resultado dela concretamente? E a minha pergunta, ainda em cima dessa sua última resposta, falando que várias plataformas já tiveram que parar o serviço para fazer uma descontaminação e tal, como é que fica o direito dos trabalhadores dessas unidades que foram contaminadas dentro do próprio ambiente de trabalho? Eles há algum ressarcimento, dano moral, não sei, o que eles, além do direito que eles têm, e essa contaminação que ele pegou no trabalho pode gerar alguma outra consequência? Bom, com relação às escalas elastecidas, nós
nós entendemos que, de fato, reduzir a circulação de pessoas pode ser uma medida importante de prevenção, porque se continuássemos com o ritmo de embarques e desembarques diários, como normalmente acontecia nessas plataformas, a possibilidade de se controlar a disseminação do vírus era muito mais complexa. Então, conseguindo fazer turmas mais fechadas, de modo que se restringisse o número de embarques e desembarques diários e se prolongasse o tempo de embarque daqueles que estavam a bordo, de fato, é uma medida preventiva, considerando o tempo que pode esse vírus ficar incubado e a necessidade de se fazer esse acompanhamento. Hoje tivemos, apesar de não termos tido negociações coletivas, teve sindicatos que se manifestaram favoravelmente à alteração, entenderam desnecessário que se fizesse negociação coletiva e se manifestaram favoravelmente também, concordando que era uma medida preventiva. Nós chegamos a ouvir alguns trabalhadores em alguns inquéritos que estão em andamento, envolvendo justamente essa questão das escalas. As denúncias elas vinham até nesse sentido que eu comentei antes, e que não existe livre-arbítrio nessa negociação, liberdade nessa negociação entre patrão e empregado. Então, chegaram algumas denúncias mencionando de que teria havido uma espécie de coação para aceitar essa nova escala, sob pena de demissão. Mas, conversando com trabalhadores, outros trabalhadores dessa empresa, a grande parte se manifesta favorável à mudança também e entende ela como medida de prevenção. Apesar de declararem que, de fato, foi algo imposto pela empresa, mas concordam que ela é uma medida de prevenção. O que não significa que tenha agradado ter que ficar muito mais tempo embarcado, porque, assim como a doutora Juliana estava falando sobre a questão dos impactos psicológicos também na saúde dos trabalhadores, do pessoal da saúde, dos profissionais de saúde, certamente para esses profissionais que trabalham embarcados, que nós já temos sempre um olhar especial para a questão psicológica do trabalho deles, agora com o elastecimento da jornada, isso acaba se tornando uma questão ainda mais importante. E as empresas, elas têm se preocupado também, em grande parte, disponibilizando serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana, de atendimento psicológico, telepresencial para os trabalhadores, de modo que eles possam, de alguma forma, conversar, tem intensificado as possibilidades de contato com a família desses trabalhadores, porque, de fato, é uma situação que, se você está embarcado por um período tão elastecido e não consegue ter notícias da sua família, sabendo que aqui fora as coisas estão difíceis também, as pessoas estão em isolamento, estão em períodos difíceis, a depender do local, com os serviços públicos de saúde já com UTIs lotadas, esgotadas. Então, tudo isso gera uma apreensão e é preciso ter um cuidado muito especial, porque isso pode também impactar na segurança do ambiente de trabalho. Não só a questão do adoecimento psicológico, mas às vezes a atenção com que você faz determinado serviço pode reduzir, considerando que não são só 28 dias de trabalho normal, são 28 dias de trabalho com cargas de jornada, né, de 12 horas, e as 12 horas são de sobreaviso, podendo, numa necessidade de urgência, serem também acionados. Então, é um trabalho realmente bastante desgastante. Apesar disso, a gente considera e tem um posicionamento de que pode ser útil, apesar de sempre termos esse olhar de que o diálogo social, ele nada substitui. Então, a transparência, a negociação coletiva, certamente ela teria sido muito melhor para justamente poder ser melhor assimilada pelos trabalhadores. Agora, com relação à pergunta número 2, Moisés, quanto aos trabalhadores que realmente vêm a se contaminar com o vírus no ambiente de trabalho. Essa é uma discussão que também surgiu a partir da medida provisória 927. Aliás, antes disso, nós já tínhamos convicção, tanto que na nossa recomendação expedida no dia 18 de março, nós incluímos que havia necessidade de expedição da comunicação de acidente de trabalho nos casos de contágio a bordo. Só que, na sequência, com a medida provisória 927, veio o entendimento expresso pelo Poder Executivo de que, considerando que era uma doença pandêmica, não havia necessidade de se emitir comunicação de acidente de trabalho, porque, teoricamente, não se tinha onde definir onde teria sido o local do contágio, se no ambiente de trabalho ou fora, já que era um cenário de transmissão comunitária. Só que esse entendimento, esse dispositivo foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que era uma violação ao direito dos trabalhadores, principalmente esses que estavam atuando em atividades essenciais,
ainda mais no caso dos profissionais de saúde, porque nesse caso a responsabilidade é até objetiva, porque eles estão em contato direto com o vírus, em um alto potencial de transmissão, já que às vezes são 12, às vezes são 24 horas direto em contato com o vírus, então é uma responsabilidade objetiva, mas também nas demais atividades essenciais. E nesse caso, o que hoje a gente tem é que há uma obrigação das empresas de expedirem a comunicação de acidente do trabalho, exceto que elas consigam evidenciar que não houve nexo do ambiente de trabalho daquele trabalhador com a doença que efetivamente o atingiu. Então, havendo confirmação de contaminação pelo vírus, de contágio do Covid-19, se a empresa não conseguir demonstrar que todas as medidas de prevenção adotadas foram suficientes e que lá naquele ambiente é impossível que ele tenha assumido essa possibilidade de contágio, ela precisa expedir a comunicação de acidente do trabalho. Essa questão ainda tem gerado alguma discussão, até porque o acórdão do STF ainda não foi publicado, as empresas estão ainda alegando que estão esperando a publicação do acórdão para entender melhor os limites dessa obrigação, mas o fato é que os próprios serviços de saúde, obrigatoriamente, eles precisam notificar a contaminação, o contágio pelo Covid, inclusive com a notificação, considerando ela como um acidente de trabalho grave. Então, para fins de comunicação do Ministério da Saúde, os próprios serviços de saúde devem fazer essa expedição, dessa notificação, indicando, inclusive, a ocupação do profissional. De modo que, se houvesse, por exemplo, uma demissão, antes que houvesse a emissão da CAT, certamente seria uma questão que poderia ser levantada, inclusive para fins de garantir a estabilidade do trabalhador pelo período de 12 meses, que é o que a CAT, que reconhece o acidente de trabalho, assegura ao trabalhador. Para fins de indenização, aí já é uma questão que teria que ser analisada individualmente, porque, às vezes, não havendo maiores complicações para o trabalhador, provavelmente não se receberia nenhum tipo de indenização, mesmo num processo individual. Agora, se houver alguma complicação, tempo de UTI, algum tipo de sequela, aí poderia efetivamente entrar num cenário, talvez, da necessidade de uma indenização, mas tudo isso, em geral, discutido individualmente, num processo individual. Muito bem, eu quero agradecer aqui a Maria Vitória, me parece que é Susequinde ou Susquinde. Parabéns às colegas Júlia e Sirlene, ela parece ser de Vitória, no Espírito Santo. E a Renata Miller, dando boa tarde a vocês também. Doutora Juliane, como a senhora analisa essa questão dos hospitais de campanha, daqueles aqui no Rio de Janeiro que que estão para ser inaugurados, alguns estão sendo debatidos, quer dizer, foram inaugurados, se todos eles estão corretos, se houve alguma ocorrência nessas unidades. Eu falei que não foram, eu estou falando de, acho que é Belém ou Mato Grosso, Amapá, parece que ainda não entrou em ação, já está lá um tempão e não entrou, mas aqui do Rio parece que todos eles já estão. Essas unidades provisórias e tal também sofreram todo tipo de inspeção. Tem alguma coisa específica que a senhora gostaria de colocar? E se quiser fazer um comentário também sobre a pergunta que eu fiz à doutora Sirlene, fique à vontade. Moisés, com relação aos hospitais de campanha, eles têm que prever todas as normas de proteção, de saúde e segurança dos trabalhadores, igual às outras unidades de saúde, né? Então, esses hospitais foram construídos muito rapidamente e órgãos de fiscalização estiveram lá. A gente tem conhecimento que houve fiscalização por parte do CREMERG, por parte do COREM, e tomamos conhecimento de irregularidades com relação, por exemplo, ao Hospital de Campanha do Maracanã, que eu posso comentar um pouco mais, porque foi amplamente noticiado, né? Foi amplamente noticiado que os trabalhadores da enfermagem não tinham um espaço próprio para o alojamento, que eles têm que ter uma sala de descanso, uma sala de permanência, não tinha esse espaço próprio, estavam com colchões no chão, sem a mínima condição. Também não havia equipamento de proteção individual suficiente, também não havia plano de contingenciamento,
não haviam sido adotadas as medidas de proteção administrativa. Então, o que acontece? Aí chega aquele momento em que o Ministério Público instaura um inquérito civil, colhe uma série de elementos, propõe ao ente, ao tomador de serviço, o ajustamento da conduta, e quando o ajustamento da conduta não é possível, né, pelo tomador de serviço, o que resta ao Ministério Público é a judicialização. Então, nós já ingressamos com algumas ações civis públicas em face de hospitais, são, se não me engano, aqui no Rio de Janeiro já são 6 ações civis públicas em face de 6 hospitais, sendo que uma delas envolve exatamente o Hospital de Campanha do Maracanã. E as condições de trabalho lá realmente não asseguravam não asseguravam as condições mínimas de saúde e segurança para os trabalhadores. E aí, nessas ações civis públicas, nós pedimos a tutela de urgência, né, que o juiz desse uma tutela para que os responsáveis, né, as entidades responsáveis pelos hospitais adotassem imediatamente algumas medidas mínimas, básicas, para possibilitar o funcionamento. Com relação ao hospital de campanha, ainda não temos resposta do juiz. Com relação aos outros hospitais, nós ingressamos com ações civis públicas em face do Hospital Municipal Miguel Couto, Hospital Municipal Salgado Filho, Hospital Municipal Souza Aguiar, Hospital Municipal Lourenço Jorge e Casa de Saúde de Portugal, que é um hospital privado. Obtivemos 3 liminares, são tutelas de urgência, em que o juiz determinou que a municipalidade, no caso dos hospitais públicos, cumprisse imediatamente algumas determinações, como fornecimento imediato de equipamentos de proteção, testagem dos profissionais sintomáticos e de familiares sintomáticos, realização de plano, né, de contenção, treinamento, capacitação, certo? Então, foi essa a atuação seguinte. Então, nesse momento, a atuação do Ministério Público já está nesse patamar. Veja, há uma diferença bem grande, né, desse ramo de atividade, né, da saúde com a indústria do petróleo, que acabou se autorregulando de uma forma que não foi necessário, né, judicializar, infelizmente. Não obstante, os profissionais da saúde serem profissionais, nesse momento, importantíssimos, que deveriam merecer toda a máxima tutela, né, das autoridades sanitárias, dos empregadores, dos tomadores de serviço. São os profissionais que estão ali garantindo o direito da população, que é o direito da assistência à saúde, certo? Mas eu acho assim eu acho muito importante deixar claro que existe o direito à assistência à saúde, né, que é o direito de toda pessoa, toda a população, mas existe também o direito de resistência dos trabalhadores, que tem que ser observado. Os trabalhadores não podem ser simplesmente jogados no ambiente e seja dito a eles, atendam essa pessoa. Não, eles têm que ter a sua vida e a sua saúde preservada primeiro. Caso contrário, eles não vão poder nem prestar assistência à saúde. Então, a gente também está tendo um olhar para isso. A gente tem em mente que os trabalhadores têm o direito de resistência, eles têm direito a exercer o trabalho em condições de dignidade, né? E isso é muito importante deixar claro, que eu gostaria de acrescentar. Condições dignas de trabalho, elas estão previstas em qualquer norma de proteção à saúde do trabalhador, tanto normas nacionais como normas internacionais. Nós temos convenções da Organização Internacional do Trabalho que prevêem isso. Então, é esse o comentário que eu gostaria de fazer com relação a esse ponto. Acho que é interessante frisar isso. Nós agradecemos ao Orlandino Santos. Sirlene, parabéns, ótimo palestrante. Eu vou botar no plural todos dois, ótimas palestrantes, ótimo assunto do momento. Vamos caminhando para os finalmente aqui do nosso programa, e eu queria fazer uma pergunta assim, mais geral. A gente sabe que o enfrentamento da pandemia, ela
teve vários sinais para a população. Né? Quer dizer, um sinal que veio de Brasília, mais no sentido, principalmente da presidência, no sentido de resistir. Inicialmente falou que era uma gripinha, que tinha que contaminar todo mundo. Teve até um relatório do Banco Central que depois, um estudo, depois eles disseram que era uma preliminar de estudo e tal, dizendo que tinha que contaminar logo os 70%, porque todo mundo ia pegar de alguma forma e isso ia ajudar a economia voltar mais rapidamente. Tudo isso já foi desmentido pelos cientistas, pelos estudos, inclusive a experiência da gripe espanhola, que não é espanhola, é estadunidense, mas que nos Estados Unidos um estudo demonstrou que quem melhor protegeu a população, melhor voltou a economia a funcionar e tal. Então, esse sinal dado pelo Poder Executivo Nacional e a atuação dos governadores, da maioria dos governadores e prefeitos, fazendo o isolamento, trabalhando no sentido de aplicar o que os cientistas estavam, acabou gerando na população um sentimento meio de aonde a gente vai, né? Quer dizer, e os problemas que aconteceram econômicos, no sentido da proteção ao salário dos trabalhadores e também aos autônomos, às empresas, todos os recursos aprovados e que tiveram dificuldade. Nós vimos as filas enormes na Caixa, etc. Todo esse cenário, até que ponto, na avaliação das senhoras, isso prejudicou o trabalho dos profissionais na área de atuação do Ministério Público? E se algum assunto que vocês tinham planejado falar aqui não foram falados, fiquem à vontade agora nessa intervenção final para fazê-los, agradecendo, obviamente, intensamente a presença de vocês aqui. Vou dar a palavra à doutora Sirlene primeiro, depois à doutora Juliane. Bom, esse cenário, esse enfrentamento, de certa forma, que teve entre executivo federal e os executivos dos estados e municípios, de fato acaba gerando reflexos aqui na ponta, né? Mas o importante também é que, por parte do Executivo Federal, a gente teve uma posição também por parte do Ministério da Saúde, que sempre, de certa forma, amparava as decisões dos poderes executivos estaduais e dos municípios no sentido de se manter o isolamento. E uma coisa que foi muito debatida aqui, é que a cada semana que a gente consegue manter o isolamento, a gente está assegurando, né, aquele pico, o caos podendo acontecer, e de fato ele aconteceria. Então, ainda que hoje alguns expressem um sentimento de, olha só, nem chegou o caos ainda aqui, por exemplo, estou mais no interior, estou em Cabo Frio, o caos nem está aqui ainda, então podia estar tudo funcionando, mas na realidade o caos não chegou porque justamente a gente conseguiu manter as medidas de isolamento até aqui. Então a pressão ela acaba realmente sendo muito intensa. Mas, no geral, pelo menos no setor em que nós atuamos, apesar desse posicionamento, às vezes controverso, a gente não percebeu que isso prejudicou a necessidade da adoção das medidas de prevenção. Possivelmente em função de todo um trabalho que já vinha sendo feito. Esse projeto Ouro Negro, que eu falei no início, ele já vinha trabalhando muito próximo com as operadoras de petróleo. Então, essas empresas, elas já tinham sempre uma necessidade constante de aprimoramento dos seus processos, de melhorias, e dentro dessa ideia de identificação e prevenção de riscos, é um novo risco que surgiu. Então, uma empresa que já naturalmente ela é obrigada a fazer identificação e prevenção de riscos, agora é um novo risco e ela precisa continuar esse trabalho, talvez de uma forma muito mais intensa. O que talvez não se verificou nos serviços de saúde, porque lá já tínhamos uma situação muito mais precária. O que a doutora Juliane falava com relação ao Rio, a gente sente no interior também. Já não se fazia prevenção de riscos ou já era muito precária. Então, hoje, num cenário de pandemia, isso se torna ainda mais caótico, o que no setor de óleo e gás não aconteceu. Então, na realidade, o que se precisou foi criar medidas novas de enfrentamento a esse cenário. E dentro dessa evolução de medidas, uma das questões que é importante a gente comentar também é a questão do isolamento no desembarque, porque muitas vezes esses trabalhadores eles estavam embarcados, começam a apresentar sintomas, eles precisam ser desembarcados, precisam ser testados e precisam ser isolados.
Então, hoje existem já hotéis reservados pelas empresas, de modo que esse isolamento é feito em hotéis também, até para evitar que o trabalhador volte para a sua cidade, às vezes tendo que usar um transporte aéreo, porque nós sabemos que esses serviços de petróleo são trabalhadores que vêm do Brasil todo, se concentram aqui nessa nossa região. Então, para evitar esse deslocamento aéreo, que pode gerar algum tipo de disseminação do vírus, o isolamento é feito geralmente em locais, isso por uma orientação da própria Anvisa, que tem um serviço de saúde que possa atender, porque imagina você mandar para um município de interior, aqui no Rio de Janeiro mesmo, que às vezes nem hospital não tem, e daqui a pouco pode ter um agravamento dos sintomas ou uma disseminação do vírus no local. Então, isso tem sido cuidado muito. E aqui em Macaé, é importante que a gente faça essa referência. No início, Moisés citou a presença da doutora Maria Cristina, médica do trabalho aqui em Macaé, uma grande parceira em diversos projetos. Aqui em Macaé nós desenvolvemos, junto com o NUPEM, o Núcleo de Pesquisas da UFRJ, um projeto de testagem em parceria com o município e com as empresas de óleo e gás, com a participação dos médicos do trabalho, com os hospitais privados, de modo que a gente vai conseguir fazer uma testagem em massa, um número muito mais expressivo, pelo padrão ouro, PCR. Então, hoje, Macaé tem conseguido testar os casos suspeitos, considerando um protocolo técnico-científico elaborado dentro desse projeto, com resultados saindo em 24 a 36 horas, por esse núcleo de pesquisa. Então, isso é algo que a gente tem apoiado, porque realmente a gente considera que essa necessidade de testagem, para fins, inclusive, de pesquisa, de resultado, de projeção para combate e continuidade, num segundo momento desse cenário de pandemia, é extremamente relevante. Então, temos apoiado essa iniciativa e preciso registrar aqui meus parabéns à comunidade macaense que se empenhou em sua academia, o poder público, em buscar essas iniciativas, poder público e iniciativa privada. Eu queria registrar aqui a Daniele Kramer, parabéns às entrevistadas, excelente programa, a Daliana Lopes, excelentes contribuições das doutoras Juliane e Sirlene. Juliane. Eu acho interessante comentar que, como acho que deu para perceber ao longo da entrevista, há uma diferença muito grande, né, entre os setores econômicos. Então, talvez o setor de saúde realmente não estivesse preparado, né, com antecedência para esse problema, porque já não vinha cumprindo as normas regulamentadoras, né, que são normas de saúde e segurança. Nós já atuamos há muitos anos em face dos hospitais, e digo dos hospitais públicos e privados, e muito fortemente em face dos hospitais públicos em todo o estado do Rio de Janeiro, cobrando a implantação dessas normas. Isso inclusive também já está judicializado, as ações já estão correndo há muitos anos, para que os hospitais implementem as normas de proteção à saúde e segurança dos trabalhadores. Se os hospitais já tivessem os programas que que são previstos nessas normas, como programa de prevenção aos riscos ambientais, programa de controle médico e saúde ocupacional, talvez não fosse tão complicado agora o estabelecimento de protocolos para enfrentamento desse novo risco biológico, nesse novo agente biológico que tem um grau, né, de incidência, um grau de contaminação muito alto. Talvez fosse uma questão de adaptação desses planos, desses programas. Então, essa é uma diferença muito grande, que acho que ficou evidente aqui. Mas eu agradeço, já que estamos caminhando para o encerramento, agradeço muito a oportunidade de estar aqui e de apresentar esse trabalho, porque é um trabalho, muitas vezes, técnico. O Ministério Público do Trabalho se pauta, se orienta por normas de autoridades sanitárias e também tem um corpo técnico, tanto na Coordenadoria Nacional quanto na Coordenadoria Regional, que orienta, e muitas vezes desconhecido do público, né? Então, da população. Então, é importante a gente mostrar que o Ministério Público do Trabalho está olhando para essas categorias de trabalhadores, né? Para os trabalhadores de óleo e gás, para os trabalhadores da saúde, muito especialmente, são duas categorias prioritárias, porque são categorias essenciais, né? Então estão recebendo um olhar e um acompanhamento muito cuidadoso,
e toda a nossa atenção está voltada justamente para a tutela da saúde e segurança desses trabalhadores. É muito importante estar aqui, muito importante mostrar o trabalho e também apresentar os canais, né, de denúncia para o Ministério Público. O Ministério Público está aberto a denúncias de qualquer irregularidade trabalhista, não só nessas categorias, mas também em outras, né, que atinjam a coletividade dos trabalhadores ou a saúde e segurança dos trabalhadores. Muito bem, eu achei excelente, viu? Eu quero agradecer muito a doutora Juliane Mombelli e a doutora Sirlene Zimmermann pela contribuição aqui para esse debate. Vocês permaneçam aí até a gente fazer o encerramento, para que a imagem de todas vocês permaneça até o final. Eu queria dizer que nós ainda temos mais dois episódios. Esse é o quinto, nós temos o sexto episódio no dia 2 de junho, que é terça-feira, também às 16 horas, o trabalho em plataformas digitais, motoboys e motoristas de aplicativo, com a doutora Vivian Matos, procuradora do trabalho. E no dia 4, quinta-feira da semana que vem, o MPT e os direitos dos grupos vulneráveis dos aprendizes e adolescentes na pandemia, com a doutora Daniele Kramer, procuradora do trabalho, e doutora Lisiane Mota, procuradora regional do trabalho. Eu quero agradecer aos internautas que nos acompanharam no Face e no YouTube, e agradecer ao Ministério Público do Trabalho, RJ, pela oportunidade de a gente estar falando com vocês, com os profissionais do Ministério Público, no sentido de realizar esse trabalho que, para a TV Comunitária do Rio, é muito importante, porque nós estamos prestando um serviço de informação de um órgão que tem muito a ver com a cidadania. Como nós nos consideramos o canal da cidadania, dos movimentos sociais, da sociedade, estamos aqui muito gratos por essa disposição de vocês. Se quiserem ainda dar um alô aí para todo mundo que esteve com a gente, fiquem à vontade. Bom, vou fazer mais um registro, então, agradecer realmente a oportunidade de estarmos falando com a população sobre esse trabalho que viemos desenvolvendo. Juliane bem lembrou, os canais de denúncia estão abertos, tanto pelo site da instituição, existe um aplicativo chamado MPT Pardal, ele pode ser baixado, as denúncias são recebidas. Geralmente, quanto mais completas as denúncias, facilitam as investigações, principalmente nesse cenário agora de pandemia, em que a gente precisa ter ações muito rápidas. E registrar, por fim, também um agradecimento aos que nos ouviram. Tivemos aí representantes do CEREST, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador aqui da Baixada Litorânea. Tivemos uma reunião hoje de manhã, justamente para falar com esses atores também, tão importantes nos programas de saúde do trabalhador desses municípios aqui da região, que vem atuando fortemente também no sentido de termos prevenção e identificação de todos os trabalhadores que estão expostos a esse cenário. E registrar também meu agradecimento aos meus colegas de Procuradoria do Trabalho aqui em Cabo Frio, que também nos prestigiaram durante essa entrevista. Muito obrigada, boa tarde. Doutora Juliane. Eu gostaria de registrar que, não obstante o Ministério Público do Trabalho tenha tido que, eventualmente, judicializar alguma questão em face, né, de algum hospital, em razão da não adequação da conduta, o caminho sempre que o Ministério Público prega é do acordo, né, da adequação de forma consensual. Então, mesmo com as ações civis públicas em curso, nós estamos buscando, junto a esses empregadores e tomadores de serviço, a adequação por meio de acordos, se a ação já está proposta, ou se é dentro do inquérito civil, ou através de um termo de ajustamento de conduta. Então, é possível que em breve a gente tenha alguns acordos já válidos e que a adequação venha a acontecer. A gente já está tendo notícia de que algumas providências já estão sendo tomadas nos hospitais para a garantia das normas de proteção desses trabalhadores. E, enfim, encerro agradecendo mais uma vez aos colegas, à audiência e a esse espaço aqui, muito gentilmente cedido, um convite muito gentil, Moisés, feito pela TV Comunitária ao MPT,
É uma oportunidade muito importante para nós estarmos aqui apresentando a instituição, mostrando o quanto a instituição está trabalhando, está firme, mesmo em home office, mesmo em casa, estamos trabalhando intensamente, até muito mais do que antes, porque parece que não tem mais limite para a nossa jornada, né? A gente trabalha e todo tempo uma ideia nova, com muita criatividade, descobrindo situações, descobrindo diligências virtuais, enfim. Então, é importante que a sociedade saiba que o Ministério Público está firme, está atento e à disposição da sociedade. Obrigado a todos, muitos escreveram aqui, mas nós estamos com a hora estourada. Quero agradecer a todo mundo e aos que acompanharam, e às doutoras Juliane e Sirlene. Permaneçam aí para a gente fazer o encerramento. Boa tarde.